Vamos. Boa tarde a todos. Com a graça de Deus, iniciemos a 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra no ano de 2020. Convido a senhora secretária para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Carlos Magno Parede Chervonta. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda. Presente. Vereador Giliade Gabriel Oste. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Lígia Lu Mitsuka Motsuga. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira Dalla Costa. Presente. Vereador Oswaldino da Silveira. Vereador Santos Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 7ª sessão extraordinária, realizada no dia 25 de maio de 2020. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Mensagem número 13/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal, encaminhamos para a deliberação desse Poder Legislativo o projeto de lei complementar que visa estabelecer a criação, delimitação e confrontações de bairros nesse município de Guaíra, Estado do Paraná. A principal finalidade é facilitar a identificação e o reconhecimento dos locais por qualquer cidadão, reunir as descrições e denominações de todos os bairros com adequada precisão geográfica e também incluir áreas sem denominação, abrangendo todo o território da sede municipal, levando-se em conta o grande crescimento urbano do município. É imprescindível destacar a importância da divisão de áreas em bairros, uma vez que, considerando a identidade de cada local, é possível definir estratégias diferenciadas de acordo com as respectivas necessidades, bem como facilitar o monitoramento e o assessoramento local. Ademais, devemos considerar que o desenvolvimento urbanístico acabou gerando uma defasagem entre a descrição original de limites de bairros e seus aspectos atuais, ocasionados em função das alterações físicas oriundas dos novos empreendimentos e expansão de áreas ocupadas, quer sejam atualmente existem porções do território dessa cidade que não são considerados como bairros oficiais e não apresentam denominações oficiais, o que acaba gerando nomes variáveis. Portanto, necessária a oficialização dos referidos bairros. Deste modo, ante ao exposto e na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da inclusa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração aos integrantes dessa Egrégia Casa de Leis. Heraldo Trento, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões de Constituição, Legislação e Justiça e Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para parecer no prazo legal. Ofício número 189/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumprimento respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal e vimos por meio deste solicitar oficialmente a Vossa Excelência para que sejam adotadas as medidas necessárias, objetivando a inclusão do projeto de lei encaminhado através da mensagem 13/2020, o qual visa estabelecer a criação, delimitação e confrontações de bairros nesse município de Guaíra, Estado do Paraná, em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal.
Informamos que a referida mensagem foi devidamente protocolada nessa Igreja Casa de Leis, sob o número 250, em 22 de maio de 2020, às 14h35. Tal solicitação se faz necessária uma vez que a empresa contratada com finalidade de implantação das placas de identificação das vias e logradouros públicos necessita das confrontações exatas dos bairros desse município para a conclusão dos serviços dentro do prazo contratual, sendo, portanto, imprescindível que o referido projeto de lei seja deliberado por essa Casa de Leis de forma urgente. Cabe ressaltar que, em razão das circunstâncias decorrentes da pandemia e suspensão das sessões ordinárias por tempo determinado, este Poder Executivo entende que tal deliberação possa não ocorrer dentro do prazo ou hora estabelecido à empresa, o que prejudicaria o processo de instalação das placas de identificação que vem sendo realizado no município. Ademais, a conclusão da implantação das placas de identificação nas vias e logradouros públicos vem sendo demasiadamente aguardada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, uma vez que há inúmeras vias sem identificação, o que dificulta a entrega de correspondências e documentos oficiais no município. Dessa forma, ante o exposto e na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência, solicitamos a inclusão da mensagem número 13/2020 e seu respectivo projeto de lei à pauta das sessões extraordinárias dessa Igreja Casa de Leis. Sendo se apresenta, antecipamos sinceros agradecimentos e reiteramos-lhes voto de estima e apreço. Atenciosamente, Heraldo Trento, prefeito municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores e que as comissões observem os prazos legais. Ofício número 1140/2020. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 21 de maio de 2020, no valor de R$ 184.380,95. Na conta vinculada ao contrato de repasse número 867444/2018. Operação 1053899, dígito 53. Firmado com o município de Guaíra, assinado em 22 de maio de 2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo pavimentação de vias urbanas no município de Guaíra. As vias serão definidas após análise da equipe que está desenvolvendo o projeto. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma de desembolso. Respeitosamente, Paulo Vinícius Carvalho Jorge, supervisor de filial e representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel, Paraná. E Paulo Augusto Chade, coordenador de filial, representação da Gerência Executiva do Governo Cascavel, Paraná. Fica à disposição dos senhores vereadores. Edital número 3/2020. Convocação para audiência pública, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. O presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, usando das atribuições regimentais, resolve convocar a população para audiência pública que será transmitida na homepage da Câmara Municipal e pelo Facebook, no dia 10 de junho de 2020, na quarta-feira, a partir das 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guaíra, localizado na Praça João 23, número 200, Centro, para coletar situações e apresentar o projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias LDO para o exercício de 2021 e da outras providências. Em cumprimento ao que se preceitua a Lei Complementar Federal número 101/2000, artigo 48, parágrafo único. Como medida de prevenção ao contágio e enfrentamento à Covid-19, não será permitida a presença de público no recinto, podendo ser feito o acompanhamento pelos canais acima citados, site da Câmara Municipal e Facebook. Registre-se, publique-se. Edifício da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, 27 de maio de 2020. Vereador Carlos Magno Paredes Chervonca, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Fica à disposição dos senhores vereadores. Parecer número 15/2020 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 15/2020, de autoria do Executivo Municipal. Relatório. O Executivo Municipal, em 12 de maio de 2020, encaminhou o projeto de lei número 15/2020,
que autoriza o Poder Executivo a criar dotação e repassar à Associação Assistencial de Guaíra, Hospital Beneficente Assiste Guaíra, e efetuar a abertura de crédito suplementar para alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021, Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, alterada pela Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019, para a criação de dotação por crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2019 e anteriores no valor de R$ 600 mil e por suplementação por excesso de arrecadação no valor de R$ 240 mil. A matéria foi apresentada na sessão extraordinária no dia 14 de maio de 2020, encaminhada às comissões permanentes de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Fiscalização e Educação, Saúde e Assistência para parecer. Conforme justificativa apresentada, a criação da dotação será para fins de suprir as despesas de repasse fundo a fundo advindos do Governo Federal conforme M-Saúde, incremento temporário, custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas 2019 no valor de R$ 824.750. Estes valores não foram previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020, logo, há necessidade de suplementação por superávit financeiro do exercício de 2019 e anteriores no valor de R$ 600 mil, valores recebidos no final de exercício de 2019 e por suplementação por excesso de arrecadação no valor de R$ 240 mil, sendo principal mais aplicação financeira em fonte 00494, bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde. Trata-se de recurso temporário destinado a complementar o custeio do serviço de assistência média e alta complexidade, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, incrementando o financiamento da rede própria de atendimento e ou atuando na ampliação do custeio, proporcionando a redução de filas de atendimento. No caso do Cines, vinculado à entidade privada sem fins lucrativos, Associação Assistencial de Guaíra, Hospital Beneficente Assiste Guaíra e Hospital Beneficente Assiste Guaíra, os recursos deverão ser transferidos por meio de instrumento de contratualização para atender demandas específicas. Os recursos transferidos deverão ser utilizados para custeio e manutenção das unidades, viabilizando a qualidade do atendimento e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes e aquisição de insumos e serviços, sendo vedado o pagamento de pessoal e encargos. Nesse sentido, os repasses de recursos do Fundo de Saúde SUS para o Fundo Municipal de Saúde de Guaíra serão para incentivo à Associação Assistencial de Guaíra para aplicação no Hospital Beneficente Assiste Guaíra. E após a celebração do contrato com o prestador de serviços, será a consecução dos pagamentos. Voto do relator. Após análise do parecer jurídico 45/2020 do advogado dessa Casa de Leis, e considerando o estado de calamidade determinada pelo decreto número 110/2020 do Executivo Municipal Guairense, e em virtude da pandemia Covid-19, permitindo medidas excepcionais no sentido de garantir à população serviços de saúde indispensáveis no combate à doença. Considerando que a Lei 9.504/97, artigo 73, parágrafo 10, que proíbe a distribuição de valores em ano eleitoral, excepciona os casos de calamidade pública e não havendo, portanto, impedimento à aprovação do projeto de lei número 15/2020, que destina recursos para a Associação Assistencial de Guaíra, Hospital Beneficente Assiste Guaíra. Considerando que o Hospital Assiste Associação Assistencial de Guaíra é o único estabelecimento hospitalar da cidade criado para atender situação de emergência e está passando por sérias dificuldades financeiras, plenamente demonstradas em documento protocolado sob número 251, em 20 de maio de 2020, nessa Casa de Leis. Considerando que o auxílio financeiro solicitado permitirá que o hospital mantenha suas atividades
inclusive com a disponibilização de 10 leitos para recebimento de pacientes contaminados pelo Covid-19 e atendendo o interesse público diante da gravidade da pandemia. Opino pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação à matéria proposta, estando o projeto de lei formalmente adequado à legislação que rege a matéria. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020. Vereador relator, Carlos Magno Parede Chervonka. Parecer da comissão favorável. Os demais membros da comissão acompanham o voto do relator, de forma que o projeto de lei número 15/2020, de autoria do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020. Presidente, vereadora Lígia Lume Camotsuga e secretária, vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda. Parecer número 9/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 15/2020, de autoria do Executivo Municipal. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade da tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020. Relatora, Lígia Lume Camotsuga. Parecer da comissão favorável. Os demais membros da comissão acompanham o voto da relatora, de forma que o projeto de lei número 15/2020, de iniciativa do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020. Presidente, vereador Carlos Magno Parede Chervonka e secretário, vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Parecer número 2/2020 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ao projeto de lei 15/2020, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade e tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, vereador relator Sérgio Arruda Viana. Parecer da comissão, favorável. Acompanho o voto do relator de forma que o projeto de lei número 15/2020 do Executivo Municipal possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente Giliade Gabriel Oste. Voto em separado, aditivo. Essa vereadora manifesta-se favorável às conclusões do relator, ou seja, pela admissibilidade de tramitação do projeto 15/2020, desde que: primeiro, seja realizada reunião com membros do Ministério Público. Segundo, seja anexado ao projeto a manifestação oficial do controle interno dessa casa. E terceiro, seja solicitado um planejamento de como serão gastos esses R$800 mil. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, vereadora Marlene Rosa Dalla Costa, secretária. Aqui está anexado o parecer do controle interno, 7/2020, da PL 15/2020, 16/2020, que está disponível para os senhores vereadores. E consta o decreto de calamidade pública e a declaração. Os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão Temporária Especial de Acompanhamento e Fiscalização frente à crise e expansão do contágio do Covid-19, criada através da Portaria 48/2020, declaro que, por fazerem parte da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, já estão cientes do conteúdo dos projetos de lei números 15 e 16/2020, assim como o parecer jurídico 45/2020 e 46/2020, bem como do ofício encaminhado pela presidente do Conselho de Administração do Assis Guaíra, protocolado no dia 22 de maio de 2020. Vereador Carlos Magno Parede Chervonka, vereador Lígia Lume Camotsuga e vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda. Projeto de lei número 15/2020. Emenda
Autoriza o Poder Executivo a criar dotação e repassar à Associação Assistencial de Guaíra, Hospital Beneficente Assiste Guaíra e efetuar a abertura de crédito suplementar para alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018-2021. Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, alterada pela Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019, para a criação de dotação por crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2019 e anteriores, no valor de R$ 600 mil, e por suplementação por excesso de arrecadação, no valor de R$ 240 mil. Autor, Executivo Municipal. Colocamos em discussão o projeto de lei número 015 de 2020. Só de 600. Opa, presidente, posso fazer uma contextualização aqui da discussão do projeto? Eu coloquei em discussão, pode Tá, sim. vamos lá. Ser como os demais. Só para ficar claro para a população que está nos ouvindo, né? Vamos fazer uma contextualização desse projeto. Esse projeto de lei, o Executivo encaminhou para essa Casa de Leis, são referentes a emendas parlamentares, certo? Do Orçamento Geral da União de 2019. Esse orçamento de 2019 é aberto o orçamento e os deputados fazem emendas parlamentares para os municípios, enfim. E 3 deputados fizeram emendas parlamentares, que deu esse total de R$ 840 mil. Correto. Só que nós temos esse ano atípico, é um ano eleitoral. Como essas emendas chegaram ao final do ano, e essas emendas, repito, elas são carimbadas para o Assiste Guaíra. Elas não são emendas para o município de Guaíra, o Executivo, a Secretaria de Saúde. Ela é carimbada para o Assiste. Então, são portarias ministeriais que foram publicadas no Diário Oficial, destinadas ao Hospital Assiste. Então, essas emendas, elas têm que ser repassadas ao Hospital Assiste. Como ela entra no fundo municipal, então tem esse projeto de lei para fazer adequação orçamentária para fazer esse repasse. Como nós ouvimos aí a secretária lendo, né, os pareceres jurídicos e das relatorias sendo favoráveis, então eu não vejo nenhum óbice também, né, já de antemão já deixo aqui para discussão, que é um projeto salutar, que nós devemos votar ele, para que esse repasse chegue ao hospital, né? E para que chega esse repasse ao hospital? O que o hospital faz com esse repasse? Foi lido também que ele não pode usar para pessoal, pagamento de pessoal, né? O que é para custeio da média e alta complexidade. O que o hospital faz lá no Hospital Assiste Guaíra? Ele faz partos, cirurgias eletivas, né? Então esse recurso é para isso, é para custeio de água, de luz, telefone, de pagamento de serviços de terceiros, né? Enfim, todos os custos, né, que o hospital tem. Aí nós vimos ali um relatório, um parecer em separado, né, solicitando uma reunião com o Ministério Público. Não vejo necessário, porque o Ministério Público não é um órgão consultivo, é um órgão fiscalizatório. Então isso eu acho que não compete a nós fazer reunião com o Ministério Público para discutir um projeto de lei. Nossa parte aqui é discutir dentro da nossa atribuição, que é dar subsídio ao Executivo fazer a contratualização. A segunda opção ali, né, é para o hospital fazer um planejamento dos gastos. Eu vejo também que nesse momento não é possível, porque o contrato ainda vai ser elaborado, entendeu? O Executivo aguarda a sanção desse projeto para poder fazer o contrato, entendeu?
Então, nesse contrato, terão as cláusulas que o Assiste vai ter com o município, as metas que ele tem que cumprir. Então, como o hospital vai passar para nós os recursos, onde eles vão investir, sendo que o custeio ele é sazonal. Você não tem como prever quanto vai dar de água hoje, de luz, de serviços. Hoje pode fazer 5 cirurgias, amanhã pode ser 10. Entendeu? Então, assim, o hospital não tem como fazer um planejamento disso anterior ao contrato. Então, o contrato que vai definir, e daí sim o Legislativo e o Ministério Público, se uma eventual uma problemática, alguma coisa fora do que foge do contrato, aí sim nós podemos fiscalizar, que é o nosso papel, fiscalizador, ok? Então eu sou favorável ao projeto, não vejo nenhum óbice, essa é a minha contribuição. Meu muito obrigado. Mais alguém? Pois não, Tom. Boa tarde, nobres pares. Também contribuí aqui, até inclusive para tirar algumas dúvidas sobre este projeto, a qual não fiz parte de nenhuma comissão, mas acompanhando o projeto através do meu gabinete. Eu gostaria aqui de perguntar a Vossa Excelência, vereador Gílio, se a Vossa Excelência poderia explicar, por falta minha de conhecimento, por qual motivo que justamente 6 meses após a efetivação desses recursos do governo federal, em mês de junho, provavelmente agora, mês de maio, foi apresentado esse projeto, tendo em vista que o Hospital Assiste apresentou uma situação, infelizmente, lastimável ao Poder Executivo sobre a questão financeira, que o mesmo não soube detalhar exatamente o Hospital Assiste sobre a questão financeira dele. Passaram para nós aqui um balanço que, acho que para um bom contador, teria que nós fazermos uma análise mais aprofundada, porque existem recursos públicos dentro desse hospital. E eles apresentaram esse pedido para nós, para a aprovação desse projeto, porque senão o hospital vai acabar fechando. Eu me sensibilizo sobre a situação, mas nós não podemos também nos esquivar das nossas obrigações aqui, e também acompanhando as pessoas que entendem, qual foram contratados nessa casa, que são nossos assessores jurídicos, que nos deram parecer não muito bem favorável à autorização desse projeto, à aprovação. Porque nos alegaram várias situações, principalmente a questão eleitoral. Sei que é fundo que é destinado ao hospital assistencial aqui do nosso município, esses recursos, mas o prazo, a data que o nosso parecer jurídico nos diz, não pode ser feito. O tanto que eu consegui recursos do deputado, a qual eu faço parte do partido, e não consegui destinar. Eu queria destinar ao Hospital Assiste, e houve uma recusa da parte do Poder Executivo de não destinar esses recursos, que seria para a aquisição de um equipamento lá, alegando isso aí. O outro projeto, desculpa, eu vou tocar nisso aí, tudo bem, ele está influenciado sobre a questão do Covid. Esse não está. Não está dizendo nada, que até o prefeito poderia ter feito um aditivo, um adendo nesse projeto, alegando a tal situação. Mas aqui nós estamos aprovando um projeto que, do meu ponto de vista, aqui olhando os pareceres do nosso procurador jurídico e também do controlador interno, sobre a questão de um problema que podemos até ter no futuro sobre a questão do crime supostamente eleitoral. É o que diz aqui nos pareceres. Aí eu gostaria, finalizando, a Vossa Excelência, como o senhor veio do Poder Executivo e estava trabalhando lá, o motivo de o Poder Executivo não estar sabendo da questão financeira, porque algum tempo atrás foi feito uma prestação de contas, estava tudo ok. E agora, exatamente no Covid, explodiu, está em déficit, vai fechar as portas. E acabaram jogando aqui para a Câmara, colocando na Câmara essa responsabilidade. Se vocês não aprovar, vai fechar. Mas nós também temos que prezar pela questão da legalidade da lei.
Eu estava vendo aqui, no parecer jurídico, que em tempos normais, a destinação dos recursos das entidades privadas sem fins lucrativos é permitida, desde que mediante a lei específica. É claro que é isso aqui, mas em tempos normais, né? Outra situação é que o nosso advogado, aqui em função do advogado do Legislativo, salvo raríssimas exceções, atuação interna na busca de aperfeiçoamento dos atos normativos, pelos primos material e formal, mas sempre cumprindo a Constituição Federal, a lei estadual e leis cabíveis, e as leis cabíveis. Ou seja, não se faz uma boa lei descumprindo outras. Eu gostaria, a Vossa Excelência, se pudesse me esclarecer só essa questão. A dívida do hospital, esse dinheiro aqui, supostamente para pagar luz e água, mas eu creio que o hospital, para trabalhar para pagar luz e água, vai conseguir, normalmente. E eu tenho visto aqui também, senhores, no Portal da Transparência, um contrato que o município fez alguns dias atrás com o hospital, no valor de 145 mil, para pagar plantões médicos, plantões de enfermagem e serviço técnico de enfermagem, de 145 mil reais. É um feito também sobre a questão da pandemia, é uma dispensa de licitação, que foi para fazer, eu creio que é para tirar um pouco o hospital do sufoco, alegando a existência, talvez, de atender pessoas. Mas eu não vi ainda até algum momento, eu não vi, também não estou sabendo, que o hospital está atendendo pessoas com o Covid. Então, está aqui minha colocação, que alguém quiser ver, está no Portal da Transparência também. Obrigado. Tá? Ok, salutar o seu questionamento, vamos responder. Bom, primeiro que esse contrato que Vossa Excelência apresenta é um contrato que foi feito recentemente para o ambulatório de sintomáticos ali ao lado da UPA. Quem está fazendo a gestão disso é o Assiste, é uma contratualização do hospital com o município, né? Então tem médicos, enfermeiros ali trabalhando, então é um contrato emergencial devido a essa pandemia, porque no início ninguém sabia se isso ia... A gente não sabe, é um vírus invisível, a gente hoje tem 15, amanhã pode ter 30, a gente não sabe. Então nós temos que ter a administração pública tem essa responsabilidade e estão fazendo dessa forma. E o Assiste tem tocado essa tenda de sintomático ali. Enfim, com relação à tua dúvida sobre o hospital e tal, para nós que conhecemos um pouquinho da história do hospital, da dificuldade que é você manter um hospital, isso não é só em Guaíra, no Brasil todo. E essa modalidade beneficente é uma modalidade a mais adequada hoje, dentro dos estudos que a saúde tem feito. O hospital beneficente ele consegue captar recursos, não só do município, do Estado, da União. Como vocês podem ver, deputados fizeram emendas para o hospital. O Estado mantém um contrato com o hospital de 110 mil reais. Isso também foi conquista junto ao Estado, então o Estado está fazendo esse repasse, tem uma lei aqui que autoriza isso. E também o município, através do OSP Guaíra, que é um programa criado lá em 2016 pelo então prefeito Fabian, que criou esse programa, foi aprovado aqui nessa Câmara. Então, a cada parto, a cada procedimento, o município faz ele faz um repasse, né, uma porcentagem em cima desses partos, para poder manter o hospital. Porque hoje essa situação hospitalar é uma crise brasileira, entendeu? Aqui tinha 3 hospitais, falei dos 3. Então, nosso esforço aqui é tentar manter esse hospital em funcionamento, né? E o município, o Estado e a União, lógico, tem o dever de aportar recursos, porque atende SUS e a facilidade de um hospital ser também privado, sem fins lucrativos, é que ele também consegue fazer cirurgias privadas, né? Hoje nós temos aqui uma clientela bem grande, aqui na nossa micro-região, tem pessoas do Paraguai, do Mato Grosso do Sul. Pasmem os senhores, mas o município de Guaíra está fazendo cirurgia de pacientes de Toledo. O Assiste Guaíra faz cirurgia de pacientes de Toledo, através das AIHs, que são contratualizadas com o Estado. Então, assim, um hospital, ele tem um custo muito alto, elevado, com servidores, com custeio do hospital, insumos e tal. E com relação à pandemia, isso fez com que o hospital
diminuísse a sua clientela, porque hoje, segundo os estudos, e o que está sendo divulgado pelo Ministério da Saúde, os locais que têm mais facilidade de contágio são o quê? São os hospitais. Então as pessoas, por mais que ela tenha uma cirurgia letiva marcada, ela já tem medo de ir lá fazer a cirurgia, entende? É uma coisa que ela consiga segurar, esperar passar a pandemia, e isso, o que faz movimentar financeiramente o hospital são as cirurgias, são os internamentos, são os pacientes. E se não está tendo clientela, vamos dizer assim, se não está tendo movimentação no hospital, isso vai acabar caindo a arrecadação do hospital. E caindo a arrecadação, as contas vêm, os custos são altos para manter o hospital. E é por isso que o hospital tem pedido essa Casa de Leis e a todos os órgãos públicos, esse auxílio emergencial para que eles possam passar essa pandemia com recursos para poder desenvolver o trabalho deles, né? E daí voltar às cirurgias com caixa, com recurso para poder fazer essas cirurgias, esses procedimentos. Eu acho que seria isso a resposta, vereador Sandro. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. O déficit é o seguinte, o hospital, se você fazer uma análise do balancete, uma análise de 2016 para cá, então o hospital ele começou a criar bastante cirurgias eletivas, cirurgias privadas. Isso foi dando um fôlego grande para o hospital, um caixa. E todos sabem, o hospital passou por uma crise gigante, né? O hospital saiu no Fantástico, toda uma crise de exposição ao hospital. Então, assim, caiu abruptamente as cirurgias eletivas, cirurgias privadas especialmente. E isso fez com que o hospital tivesse um problema financeiro, entendeu? Só que assim, o hospital, se você olhar hoje, eu acabei de falar com a presidente na data de hoje, ela toda feliz, me contando que fazendo uma análise profunda na questão financeira do hospital, esse mês eles já vão conseguir sair no superávit, sem contar com os recursos já garantidos, né, que nós estamos votando aqui. Então, acho que o hospital ele tem tudo para crescer. Aqui nós temos responsabilidade aqui para nós fazermos essa votação. E, assim, eu tenho plena convicção que o hospital ele vai sair dessa e vai ser cada vez melhor e vai ser uma referência na nossa micro-região, né? Eu acho que seria isso, vereador. Mais alguém? Oi. Senhor presidente, eu só para estar justificando aqui, eu fiz o voto em separado, né? Mesmo manifestando já favorável, né, a este projeto, tanto do 600 mil, que realmente ele vai para fins do Covid, que é o momento em que nós estamos vivendo na pandemia, e que é o que a lei, ela realmente, de acordo com o parecer jurídico da nossa casa, nos ampara. E eu fiz este manifesto meu em votos em separado, devido, solicitando, né, uma reunião com o Ministério Público. Porém, o Ministério Público ele está ainda trabalhando em home office, mas está aqui a cópia do ofício, onde eu encaminhei ao Ministério Público para que ele tenha ciência do projeto que está sendo votado aqui nessa Casa de Leis. E também solicitei ao controle interno uma cópia oficial, né, do parecer dele. Além do que nós já tínhamos o parecer dos nossos jurídicos, né? A cópia do nosso controlador, ele já está aqui em meus poderes. E o terceiro item, só fazendo uma correção, o que eu solicitei foi um plano de aplicação. Esse plano de aplicação, só para esclarecimento, talvez as pessoas não conseguiram entender o que é. O plano de aplicação é um plano do que
a instituição gasta de um ano para o outro, é um planejamento de um ano para o outro. Assim como a prefeitura, assim como a Câmara, elas têm as licitações e os orçamentos que são gastos ano a ano. Prefeitura mesmo, passa-se por aqui e nós temos que votar o orçamento do ano seguinte. Então, este plano de aplicação, toda instituição, ela tem que ter. Toda instituição organizada, ela tem que ter, e ela, para que ela possa controlar. Nós não temos um valor exato e nem estamos pedindo valores exatos. Nós estamos pedindo aqui, o que eu pedi foi um plano de aplicação do hospital anual. O que eles gastaram lá, assim como eles fizeram em 2018, 2019, agora 2020, eles têm uma organização do que eles vão gastar do início do ano até o final do ano em relação a custeio, né? Essas medidas que esse recurso me faz. O que me fez fazer o voto em separado? O que me fez fazer o voto em separado foi justamente o que o vereador Sandro salientou. O parecer jurídico, né, aqui da casa, bem como o controlador, eles não colocaram 100% que o projeto ele é favorável, extremamente favorável, sem nenhum dano. Não tem nenhum dano para o hospital, para o prefeito, mas para nós podemos sim responder por um crime eleitoral de acordo com o que eles descreveram aqui no parecer, a qual fala a Lei Federal 9.504 de 97, que no parágrafo 10 salienta bem, aqui ainda o controlador ele salienta, que no ano em que se realizar eleição, fica proibido a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Então, o que eu particularmente, e eu acho que conversando com os outros vereadores, está todo mundo assim meio na dúvida. Ninguém aqui é contra não ajudar o hospital para que o hospital feche. Nós sabemos o quanto foi difícil levantar esse hospital, como foi difícil quem teve que ganhar nenê fora da cidade, né? Tanto é que quantas pessoas contribuíram e contribuem até hoje para que o hospital possa estar de pé. A nossa maior dúvida é em relação à questão eleitoral, que de acordo com os pareceres jurídico e o do controlador, eles ambos reforçam isso, que nós temos que, nesse momento, o parecer deles é que realmente a gente está sujeito a um crime eleitoral, causando aí inegibilidade nas próximas eleições. Porém, eu sugiro duas hipóteses. Uma delas, até para que a gente não atrapalhe, né, o projeto, que a gente tem que ajudar o hospital, né? A gente está aqui, o nosso papel é esse, estar ajudando, mas dentro da legalidade. Então, eu vejo que o pedido que eu fiz em caráter de urgência para o hospital mandar o plano de aplicação, não chegou ainda este plano de aplicação. Certo, secretária? Não chegou, né? Eles não fizeram ainda esse plano. Então, eu sugiro, para que nós não tenhamos que votar contra até chegar essa documentação, que vai nos respaldar, né? Que eu faça um pedido de vista no projeto, para que nós possamos esperar o hospital mandar este documento que foi solicitado.
Gostaria que os nobres colegas pudessem aceitar o pedido de vista, para que nós possamos ter um tempo, né, para que o hospital possa mandar esse documento. Seria isso. Senhor presidente, nobres colegas, uma fala breve também sobre esse fato, respeitando todas as falas aqui anteriores. Nós, sem entrar no mérito profundamente, mas nós estamos vivendo uma epidemia, como já foi dito pelo vereador Giliari. Isto muda todo o contexto de todas as leis, quer sejam federais, estaduais, municipais, porque é atípico esse momento. E as horas urgem e as coisas acontecem e o tempo é escasso. Então, gostaria de dizer o seguinte, uma sugestão, que se aprove dentro da legalidade, como eu creio que está sendo, e futuramente, quando o dinheiro já esteja em posse do Hospital Cícero Guaíra, seja feita uma fiscalização por quem queira, por nós vereadores, acompanhando onde vai ser empenhado esse dinheiro. Foi bem explicado pelo vereador Giliari que não tem como se prever como será gasto ali naquele momento, porque depende, faz parte do comitê do Covid do município, as metas são traçadas dia a dia, não tem como traçar uma meta a longo prazo. As coisas podem estar normais hoje, amanhã podem surgir novos casos e as coisas tomarem rumos que têm que ser revistos. Então não tem. Toda a técnica usada nesse perfil aí está sendo a cada dia um dia, cada dia um passo. Enquanto a Cícero Guaíra, existem leitos preparados. Graças ao bom Deus nós não estamos com eles sendo usados no momento. Esperamos que não estejamos, sei que nos ouve. Por quê? Porque nós temos cumprido o isolamento social. Isso tem ajudado bastante. A população de Guaíra, inclusive, quero parabenizar aqui. Então é isso. Sugestão minha, seja votado, seja aprovado, respeitando as demais opiniões, e futuramente a gente faça uma fiscalização e veja onde está sendo empenhado esse dinheiro. Porque a saúde é essencial. Nós não podemos esperar mais as coisas acontecerem e de repente o hospital não tenha mais condições financeiras ali de estar subsistindo e feche. Né? Foram acrescentadas atas, foram discutidos amplamente. Tem uma ata que, com a presença de várias pessoas que fazem parte do comitê gestor do Covid-19, foi anexado junto. Então é uma coisa transparente, e todos que estiveram presentes ali, eles demonstraram essa tendência para que seja implementada essa política. A única coisa que foi dito, que é uma coisa que nós, como pessoas públicas, temos que estar atentando, é quanto à promoção pessoal. Em casos de usar uma pandemia, usar um problema social que está ocorrendo para se autopromover. Então, e não sendo feito promoção pessoal, eu creio, essa é a opinião minha, né? Respeito às demais, creio que nós temos que estar analisando muito atentamente para não estar incorrendo em erro de deixar lá na frente as coisas degringolarem. Muito obrigado. Presidente, só um minuto. O parecer jurídico foi logo depois, se dá logo depois, né, da leitura do projeto. Realmente ele estava frágil, né, de acordo com o parecer, mas fortalecemos em uma reunião da comissão com o ofício do hospital, fortalecemos mais ainda com o parecer da comissão, ainda fortalecemos
com o parecer do nosso controlador interno, que fala sobre a exceção. Então, eu não vejo problema nenhum, assim como meu colega ali, Gileade. E se for para escolher entre um suposto perigo a uma futura pré-candidatura, eu prefiro escolher ajudar o nosso hospital. Então, eu coloco meu voto a favor desse projeto, vendo que não há óbice nenhum mais, ao nosso ver, ao ver aí de toda a comissão que fomos incansavelmente discutido na última reunião. E eu não vejo problema nenhum em ser inelegível aí numa futura candidatura, sendo que eu ajudei meu hospital. Só isso. Bom, Vera. Senhor presidente, só para concluir aqui a minha fala que eu esqueci. Vamos colocar o seu pedido em votação. Tá. Não, só para concluir, justamente esse pedido, o pedido de vista, e seguido, de acordo com os votos, o prefeito, ele poderia também, como esse projeto, né, ele não eu respeitando todas as opiniões aqui traçadas, ele não é para o Covid. Isso aqui é como o vereador Gileade falou, é emenda parlamentar, né? Então, ele não está como emenda para o Covid, a qual a lei ela permite, né? Então, o que acontece? Se o prefeito colocasse, junto como nós sabemos que ele fez o decreto de calamidade pública, ele pudesse estar incluindo essa demanda do hospital, esse repasse do hospital junto com o decreto desta calamidade pública, nós não teríamos problema algum para poder aprovar esse projeto, porque daí sim ele estava gerenciando diretamente ao Covid, coisa que hoje, na matéria que nós estamos tratando, ele não está. Então, é esse pequeno problema, né, que eu acredito que se o prefeito fizesse essa inclusão, senhor presidente, nós votaríamos tranquilamente. E, claro, né, ninguém aqui está a favor de fechar o hospital. Ao contrário, nós estamos querendo ajudar. Então, emendas estas que nós, vereadores, estamos correndo atrás para beneficiar o hospital, né? Então, seria isso. E o meu pedido de vista está ainda em pé. Senhor presidente, com relação a esse projeto 015-016, onde o executivo solicita aí a autorização da casa, né, para que se autorize esses valores aí para serem repassados ao Assiste Guaíra, eu queria apenas justificar meu posicionamento e queria também afirmar aqui que é louvável a preocupação da vereadora Marlene, vereador Sandro, que se tenha sempre cautela com tudo que esta casa vai autorizar, envolvendo sempre valores públicos, mas como se sabe, é indiscutível, inclusive, a necessidade que você tem de se contribuir de alguma maneira para que o Assiste Guaíra não venha a ter que sofrer consequências aí de ter até que paralisar o seu funcionamento. Seria numa situação como nós nos encontramos em plena crise da expansão desse Covid-19. Então, eu acho que não temos, apesar de percebendo aqui que não temos aí, vamos dizer, o amparo legal, vamos assim, por assim dizer, no momento, né? Mas eu acho que temos que optar pela situação mais necessária, que é socorrer
essa situação que está aí à nossa frente, dependendo da autorização da casa. Por essa razão, eu voto a favor desse do 015, o 016. Sentir aí, a olhos vivos aí, que não temos outro rumo. Se tiver alguma consequência lá adiante, vamos nos defender, né? Mas no momento... Obrigado, vereador. No momento, o meu voto é a favor, né? Deixar aqui também a minha contribuição, a minha fala em relação a esse projeto que é de suma importância nesse momento para o Hospital Assis Guaíra. Essa questão de ser um ano eleitoral, colocar em risco a candidatura, eu prefiro colocar em risco aí a questão da minha, né, de repente, porque nós estamos num momento de eleição, mas eu quero optar aqui de estender as mãos aqui, dar o meu voto favorável ao Assis Guaíra. Eu tenho aqui a justificativa da Marli Gonçalves de Mota Quirara, que é a presidente que assumiu agora a direção desse hospital. Essa mulher é muito corajosa, né? A questão da saúde no nosso município, o orçamento é colossal, um dos maiores orçamentos, e mesmo assim ainda às vezes não consegue atender a demanda. Agora, um hospital aqui na nossa região é fundamental. Então, nós que estamos hoje no Legislativo, sei que isso aqui é passageiro, temos que, com certeza, fazer a nossa parte. Quero ler rapidamente a justificativa dela aqui. Promover justificativa quanto à necessidade de aprovar em caráter de urgência esses repasses, ainda que em ano eleitoral, pois, por primeira, que se lembra que o Hospital Assis é o único essencial para combate à pandemia de coronavírus, tendo destinado 10 leitos para o recebimento de pacientes que foram ou vierem a ser atingidos por tal enfermidade. Ademais, que se ressalta que a atual gestão, que está entrando agora, deparou com um quadro caótico financeiro em relação à entidade, e que sem esses recursos oportunos entrará em colapso total já nos primeiros meses. Assim, somente por isso, o hospital, em situação de tal inviabilidade econômica, considerando a situação da calamidade pública emergencial nacional em saúde, diante da pandemia já citada aqui, a questão do coronavírus, como citado, os recursos também terá a garantia de incremento temporário dos atendimentos de média e alta complexidade nos custeios e serviços médicos hospitalares necessários para esse enfrentamento e manutenção da questão do coronavírus. Então, senhoras e senhores, eu acho que, por si só, diante desse relato, desse apelo aqui da administração do hospital, tenho o meu voto favorável a esse projeto. Acho importante, relevante para a nossa região. Nós jamais podemos permitir que esse hospital feche, porque daí se instala um caos na nossa cidade sem precedente. Então é importantíssimo o hospital aqui, né? Eu coloco em risco a questão política, vou deixar isso em terceiro plano. Der o que der pela justiça eleitoral, meu voto será favorável para que o Assis Guaíra dê um passo à frente e consiga aí vencer esse momento de crise que não é só no município, mas é estadual e mundial, esse momento muito difícil. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Então, vamos colocar o pedido de vista da vereadora Marlene, né? Pois não, Serginho, pode. Senhor presidente, eu só gostaria de estar me manifestando aqui em relação a esse projeto também. Projeto bem complexo que chega nesta Casa de Leis, um momento de dificuldade, né, que o Brasil está passando, e ele traz outras problemáticas também em relação à situação eleitoral e as proibições. E nós temos aqui nesta Casa de Leis os nossos jurídicos, os nossos orientadores jurídicos aqui, com pareceres, que dá essa possibilidade da tramitação do projeto
fazem os alertas necessários para que possamos estar cientes do que estamos discutindo aqui, mas que também colocam não somente um ponto de interrogação, mas eu vejo que abre-se, por mais que sejam complexos os pareceres, a gente consegue entender que o momento é um momento delicado que a gente estava passando, e existe, toda regra existe exceção, e essa também não é diferente. Existe a exceção da votação mediante a calamidade, mediante a situação que está sendo vivida, e outros poderes do Estado e da Federação também têm adotado medidas muito complexas em relação ao que se propõe. Muitas das vezes tendo que usar como âncora a situação da calamidade pública e a situação de saúde em nível internacional. Então, por mais que a gente tenha esse parecer, essa observação, e nós não vamos deixar simplesmente de estar correndo o risco de sairmos ou não candidatos, mas futuramente também, de repente, de estar respondendo um processo, e até em questão de devolução de valores, enfim, né, que se cobrar de mim vai ficar sem receber também, porque eu não tenho. Mas eu acho que vale a pena correr o risco. Eu acho que vale a pena correr o risco e a gente tentar junto ali, tá esticando essa situação, fazendo com que o hospital ele venha a ser, né, ele já é, mas que venha a crescer e está dando sustentabilidade no nosso município e recebendo pessoas de fora também, e que possa estar caminhando com as próprias pernas. E acredito assim, eu estou bem preocupado, e acredito que quanto mais o próprio hospital, de repente, nesse intervalo dessa votação, puder estar municiando esses vereadores, estar encaminhando documentação, justificativas e mais, eu acho que mais seguro nós vamos estar também, né? Acho que seria isso, senhor presidente. Serginho. Boa tarde a todos. Eu quero aqui dizer que fui favorável na comissão onde faço parte, Educação, Saúde e Assistência Social. Sei que é uma hora muito difícil para nós vereadores tomar esta decisão aqui, mas veio ao Poder Legislativo, né? E eu quero aqui também dar a minha contribuição, salvo de repente não poder sair candidato por ser um ano eleitoral e devido a essa votação, mas o que eu mais friso neste momento é para que este recurso venha a ser muito útil a esse hospital Assis Guaíra, no qual os vereadores, né, que estavam na época, o Sandro e o seu Oswaldino, na gestão do Fabian, houve, né, e a vereadora Marlene, no final, na gestão final ali, para fazer esse hospital, ajuda de voluntários, de construtor civil, para fazer ali, construir, fazer uma reforma, e hoje a estrutura que nós temos com o Assis Guaíra, e, né, eventualmente esse hospital venha a fechar futuramente, não tenha dúvida que os guairenses sofrerão muito as consequências. Então eu quero aqui dizer que o meu voto desde já será favorável a esse projeto 15/2020 e que futuramente aí em breve podemos passar esta pandemia aí, dessa situação onde, né, milhões de brasileiros passando por dificuldade, por quedas de desemprego e lutando aí por saúde. Então eu tenho certeza que em breve vai passar essa situação e os empresários que puderem colaborar, né, com o nosso Hospital Assis Guaíra, para que eventualmente não venha fechar. Está aí à frente hoje na presidência a Marli, uma pessoa guerreira, né, uma pessoa financeiramente tranquilo, pegou essa responsabilidade, e eu tenho certeza
que ela vai dar a volta por cima e não deixar a peteca cair, esse hospital eventualmente fechará. Seria isso, presidente. Boa tarde, boa noite já, né, a todos. Deixo claro que já, né, eu fui favorável na comissão de Constituição, meu voto é favorável, sabendo que podemos sofrer sanções, né, no futuro, mas tudo bem, não é isso que eu quero dizer. Aqui todo mundo falou, dou parabéns a Marli, mas nós não podemos esquecer de uma pessoa que você for lá de manhã, à tarde, à noite, que está carregando o Hospital Assis José Carlos. Então eu deixo meus parabéns para o seu José. Ele está dando um tratamento diferente ao Assis Guaíra. Nós não podemos esquecer dele. Segundo, essa casa, a gente preza pela transparência, correto? Nós estamos falando de orçamento, um orçamento de grande porte, do Covid, né, o outro de 800. Então, para não restar dúvida no futuro, eu vou deixar aqui claro, que para a próxima segunda-feira a gente vai fazer um requerimento, quem quiser colocar o nome fica à disposição, que quantos pacientes do Covid foram internados no Assis, né? E a data certinha, e quantos dias de internamento cada um. Já que nós temos que prezar a transparência, dinheiro está sendo aplicado, vai para lá, tem a tenda, né, que está dando suporte. Então, eu deixo aqui aos nobres colegas, quem quiser colocar o nome à disposição, o meu requerimento vai ser feito segunda-feira, tá? Obrigada, presidente, obrigada a todos. Oi? Senhor presidente, visando aqui a fala dos colegas, né, e colocando aqui em consideração tudo que nós já fizemos pelo hospital e vamos continuar fazendo, eu acredito que a gente poderia deixar, então, o pedido de vista para não atardar, né, adiar ainda mais a votação e que pedir para que o hospital possa estar mandando para nós, então, na segunda votação, ao plano de aplicação. Mas, daí por hora, nessa primeira votação, a gente pode estar fazendo voto favorável, né, a esse repasse. Que daí nós teremos aí mais uma semana para poder estar discutindo e vendo daí esta legalidade, né, que está nos assustando e colocando em algumas dúvidas. Mas, então, seria isso, senhor presidente. Então, vamos à votação. A vereadora retirou o pedido de vista, então vamos à votação. Retirou. Colocamos em votação o projeto de lei número 015/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, né? Parecer número 16/2020 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 16/2020, de autoria do Executivo Municipal. Relatório. O Executivo Municipal, em 12 de maio de 2020, encaminhou o projeto de lei número 16/2020, que autoriza o Poder Executivo a criar dotação e repassar ao Hospital Beneficente Assis Guaíra um incentivo financeiro temporário e extraordinário e efetuar a abertura do crédito suplementar para alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021, Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, alterado pela Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019, para a criação de dotação por crédito suplementar
por excesso de arrecadação do exercício de 2020, no valor de R$ 600 mil. A matéria foi apresentada na sessão ordinária no dia 14 de maio de 2020, e encaminhada às comissões permanentes de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Fiscalização, e Educação, Saúde e Assistência para parecer. Conforme justificativa apresentada pelo Executivo Municipal e considerando as estratégias de incremento financeiros implantados pelos governos federais e estaduais diante do combate à pandemia do Covid-19, conforme legislação abaixo descrita em anexa. Primeiro, Lei Federal número 13.995/2020, de 5 de maio de 2020, que dispõe do auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde do exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia de Covid-19. 2. Portaria GM-EMISAL número 561, de 26 de março de 2020, que autoriza a utilização dos leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados prolongados em atendimento dos pacientes crônicos oriundos de unidade de terapia intensiva e leitos de enfermaria de hospitais de referência ao Covid-19, com financiamento para custeio, conforme número de leitos habilitados. 3. Portaria GM-EMISAL número 430, de 19 de março de 2020, que estabelece incentivo federal de custeio no âmbito da atenção primária à saúde, em caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento e horário estendido às unidades de saúde familiar ou unidade básica de saúde no país, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. 4. Portaria GM-EMISAL número 480, de 23 de março de 2020, estabelece recurso do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde a ser disponibilizados aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus Covid-19. 5. Resolução CESA número 340/2020, publicado no DOE número 10.654, de 24 de março de 2020, que estabelece ações para contratação emergencial e institui de recursos de custeio para oferta de leitos de unidade de terapia intensiva e de retaguarda clínica para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde SUS com quadro clínico compatível com a infecção por coronavírus Covid-19 no Estado do Paraná. Justificamos que a criação da dotação será para fins de suprir as despesas de repasse, fundo a fundo, advindos do município de Guaíra, da fonte 505, royalties de Itaipu, para repasse de incentivo financeiro temporário e extraordinário, Associação Assistencial de Guaíra, Hospital Beneficente Assiste Guaíra. Considerando a excepcionalidade do momento de pandemia mundial do Covid-19. Informamos que esses valores não foram previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020, logo há necessidade de suplementação por excesso de arrecadação da LOA do exercício de 2020, conforme segue. Trata-se desse recurso temporário destinado a complementar o custeio dos serviços de assistência média e alta complexidade, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, incrementando o financiamento da rede própria de atendimento e ou atuando na ampliação do custeio, proporcionando a redução de filas de atendimento. No caso de CNES vinculada à entidade privada sem fins lucrativos, Hospital Beneficente Assiste Guaíra, os recursos deverão ser transferidos por meio de instrumentos da contratualização para atender demandas específicas. Os recursos transferidos deverão ser utilizados para custeio e manutenção das unidades, viabilizando a qualidade no atendimento e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes e aquisição de insumos e serviços. Nesse sentido, os repasses de recursos serão de incentivo para aplicação no Hospital Beneficente Assiste Guaíra,
e após a celebração do contrato com o prestador de serviço, será a consecução dos pagamentos. Voto do relator. Após análise do parecer jurídico 47/2020 do advogado dessa Casa de Leis e considerando o estado de calamidade pública determinada pelo decreto número 110/2020 do Executivo Municipal Guairense e em virtude da pandemia do Covid-19, permitindo medidas excepcionais no sentido de garantir à população serviços de saúde indispensáveis no combate à doença. Considerando a Lei 9.504/97, artigo 73, parágrafo 10, que proíbe a distribuição de valores em ano eleitoral, excepciona os casos de calamidade pública, não havendo, portanto, impedimento à aprovação do projeto de lei número 16/2020, que destina recursos para a Associação Assistencial de Guaíra, Hospital Beneficente Assiste Guaíra. Considerando que o Hospital Assiste, Associação Assistencial de Guaíra, é o único estabelecimento hospitalar da cidade, criado para atender situação de emergência e está passando por sérias dificuldades financeiras, plenamente demonstradas em documento protocolado sob o número 251, em 20 de maio de 2020, nessa Casa de Leis. Considerando que o auxílio financeiro solicitado permitirá que o hospital mantenha suas atividades, inclusive com a disponibilização de 10 leitos para recebimento de pacientes contaminados pelo Covid-19, atendendo interesse público diante da gravidade da pandemia. Considerando o parecer jurídico número 47/2020, no qual foi considerado não a óbice que o projeto de lei número 16/2020 seja aprovado pelas comissões permanentes dessa Casa, ouvida a comissão especial criada pela portaria 48/2020, pelos órgãos de controle para manifestação concludente sobre a situação da entidade capaz de bem utilizar os recursos a serem repassados e, bem assim, sejam remetidos aos procedimentos para acompanhamento do órgão ministerial. Opino pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação de matéria proposta, estando o projeto de lei formalmente adequado à legislação que rege a matéria. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, vereador, relator, Carlos Magno Paredes Chervonka. Parecer da comissão, favorável. Os demais membros da comissão acompanham o voto do relator, de forma que o projeto de lei número 16/2020, de autoria do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente Lígia Lume dos Kamotsuga, secretária Elza Aparecida Barbosa Romoda. Parecer número 10/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 16/2020, de autoria do Executivo Municipal. Voto da redatora. Após análise do parecer jurídico 47/2020 do advogado dessa Casa de Leis e considerando o estado de calamidade pública determinada pelo decreto número 110 do Executivo Municipal Guairense, em virtude da pandemia do Covid-19, permitindo medidas excepcionais, sentido de garantir à população serviços de saúde indispensáveis no combate à doença. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade e tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2019, relatora Lígia Lume dos Kamotsuga. Parecer da comissão, favorável. Os demais membros da comissão acompanham o voto da relatora, de forma que o projeto de lei número 16/2020, de iniciativa do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente Carlos Magno Paredes Chervonka e secretário Agnaldo da Silva Tadeu. Aqui no relatório consta, todo considerando a Lei 9.504/2097, que é a exceção, que é igual ao outro parecer, daí eu não fiz a leitura. Parecer número 3/2020 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao projeto de lei número 16/2020, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade e tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020,
Relator, vereador Sérgio Arruda Viana. Parecer da comissão favorável. Os membros dessa comissão acompanham o voto do relator, de forma que o projeto de lei número 16/2020 do Executivo Municipal possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente da comissão, Giliade Gabriel Oste, secretária Marlene Rosa de Oliveira Dalla Costa. Aqui também consta o parecer do controle interno, 7/2020, que daí está à disposição dos senhores vereadores. E vamos agora para o projeto. Projeto de lei número 16/2020. Ementa. Autoriza o poder. A declaração também que os membros da Comissão Temporária Especial de Acompanhamento e Fiscalização frente à crise de expansão de contágio do Covid-19 também está anexa aqui, né, ao projeto. Ementa. Autoriza o Poder Executivo criar dotação e repassar ao Hospital Beneficente Assis Guaíra um incentivo financeiro temporário e extraordinário e efetuar a abertura de crédito suplementar para alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021, Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, alterado pela Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019, para a criação de dotação por crédito suplementar por excesso de arrecadação do exercício de 2020 no valor de R$ 600 mil. Autor, Executivo Municipal. Colocamos em discussão o projeto de lei número 016/2020. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, maioria em primeira discussão. Parecer número 17/2020 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 17/2020, autoria do Executivo Municipal. Relatório. O Executivo Municipal, em 18 de maio de 2020, encaminhou o projeto de lei número 17/2020, que autoriza o Poder Executivo a alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021, Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, e alterado pela Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019, para a criação de dotação por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.623.035,75. A matéria foi apresentada na sessão ordinária no dia 25 de maio de 2020 e encaminhada às comissões permanentes de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação, Saúde e Assistência para parecer. Destaca-se ainda que o parecer jurídico número 46/2020 concluiu pela inexistência de óbice legal a aprovação do projeto, recomendando apenas que se encaminhe o projeto à contabilidade da casa, que se dê ciência ao controlador interno, para que se avalie a pertinência de emissão de parecer ou de algum esclarecimento que possibilita subsidiar a decisão do ZEDIS. Acompanhe o projeto de lei o parecer contábil número 3/2020 da contadora da Câmara Municipal de Guaíra, onde afirma que o projeto encontra-se em conformidade para a parte técnica e contábil para aprovação desse poder legislativo. Voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade e tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, vereador relator Carlos Magno Parede Chervonka. Parecer da comissão favorável. Os demais membros da comissão acompanham o voto do relator, de forma que o projeto de lei número 17/2020, de autoria do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente Lígia Lomitos Camotsuga e secretária vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda.
Parecer número 11/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 17/2020, de autoria do Executivo Municipal. Voto da relatora. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade e tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020. Vereadora relatora Lígia Lomes Kamotsuga. E parecer da comissão favorável. Os demais membros da comissão acompanham o voto da relatora de forma que o projeto de lei número 17/2020, de iniciativa do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente, vereador Carlos Magno Paredes Chervonca e secretário, vereador Agnaldo da Silva Tadeu. Parecer 4/2020 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao projeto de lei número 17/2020, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade de tramitação. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, vereador relator Sérgio Arruda Viana. Parecer da comissão favorável. Os membros dessa comissão acompanham o voto do relator de forma que o projeto de lei número 17/2020 do Executivo Municipal possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões, 29 de maio de 2020, presidente Giliade Gabriel Oste e secretária Marlene Rosa de Oliveira Dalla Costa. Projeto de lei número 17/2020, ementa. Autoriza o Poder Executivo a alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021, Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, e alterado a Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019. Para a criação de dotação por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.623.035,75. Autor, Executivo Municipal. Votação. Colocamos em discussão o projeto de lei número 017/2020. Fazer uma contextualização para os munícipes que estão em casa, né, para poder entender o que nós estamos votando aqui. Bem, esse é um projeto de lei do Executivo Municipal, que é excesso de arrecadação. É quando o município firma convênios com outros entes da federação, e por isso que está sendo enviado esse projeto de lei para a Câmara, para que nós façamos essa organização no orçamento, e permita ao prefeito fazer as licitações, receber os recursos já estão, inclusive, nos cofres municipais, e permite o prefeito fazer a contratualização com as licitações, né? Quero ressaltar aqui um trabalho fantástico, né, que essa gestão tem realizado através de emendas, convênios com outros entes da federação. Como vocês podem ver, essa gestão de 2017 até o presente momento, já foram firmados mais de 37 milhões de reais. 37 milhões em convênios aprovados com outros entes da federação. Você fazer um comparativo com outras gestões, né? Gestão 2009 e 2012 foi 10 milhões, e a gestão 2013 e 2016, 19 milhões. Então, somando as duas gestões, dá 29 milhões, chega a cerca de 30. E só essa gestão tem 37 milhões. Então, assim, devemos aqui ressaltar esse trabalho, um trabalho fantástico da administração pública, que tem feito essa captação de recursos. E dá um destaque aqui para o fundo de vale, né? O prefeito está em Curitiba, fez essa divulgação nas mídias sociais, o pessoal acabou vendo que é o valor que mais tem, que é o maior valor aqui desse projeto, R$ 1.754.000. Então, destaque aí para esse fundo de vale, que é que nós estamos votando, tá? Só para os moradores
os munícipes da cidade de Guaíra estão cientes do que nós estamos votando. São inúmeros convênios, especialmente na área da saúde, né? E vários deputados aqui fizeram as emendas e disponibilizaram esses recursos para o município, ok? Fundo de vale, só para explicar para os senhores, o vereador perguntou, fundo de vale, o que acontece? Só para dar um histórico aqui, como que aconteceu isso. Eu posso falar com propriedade porque eu fiz os ofícios de encaminhamento. Foi no dia 7 de julho de 2019, o prefeito foi para Curitiba, num domingo, estava ali fazendo os ofícios, ele foi para Curitiba de carro, sem diária, e foi lá fazer esses pedidos junto ao deputado Hussenbach. Aqui nós vamos o nosso agradecimento. Foram lá na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, junto ao secretário Márcio Nunes, ao qual nós também devemos ressaltar o trabalho dele, que primeiro ao governador, né? O governador Ratinho fez esses programas, né, de governo. O prefeito já tinha colocado isso no plano de governo municipal e o prefeito foi lá em busca desses recursos. Foi encaminhado, o projeto foi solicitado o desenvolvimento desses projetos e os projetos foram aprovados. E agora veio esse recurso. Então, assim, foi uma luta, né, desde 2019, todo esse trâmite, fazendo... Oi? A senhora que solicitou? Sim, a senhora solicitou como? Sim. Sim. Ok, a senhora está falando uma coisa que eu não tenho conhecimento, né? A senhora tem um ofício da senhora na internet, sem data, a gente não sabe nem que data que foi esse protocolado, eu não vi a data do ofício. Mas o que eu sei dizer é que esse processo andou, vereador Aguinaldo, e hoje está aí, para nossa felicidade, a licitação é agora dia 10/6, então só para os senhores entenderem como que está aí o processo e outros convênios aqui na área da saúde, ok? Só contribuindo, que já deu bastante falácia o que é uma coisa boa para o município e acabou sendo uma mesquinhez de algumas pessoas em relatar os fatos reais. E eu sempre digo que dá a César o que é dele e dá honra a quem merece honra. E quem é cristão aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Então, eu digo o seguinte, que o fundo de vale realmente é um desejo antigo que ficou para trás há muito tempo. E aqui eu quero agradecer o nosso servidor da casa, Zezinho, que no início já do ano de 2019, né, Zezinho, esteve no fundo de vale, onde ele fez todas as fotografias, que acho que agora eu vou ter que enviar também para comprovar, e a qual eu estive em Curitiba, junto com o secretário Márcio Nunes, que é o secretário da pasta, que tem a origem deste recurso, e protocolado lá esse pedido em relação, não só a Guaíra, eram 50 milhões de reais para a revitalização, vereador Aguinaldo, dos fundos de vales ou qualquer outro. Inclusive, no primeiro momento, eu pensei até nas marinas, né? Porque tem um fluxo maior de gente. Mas o prefeito achou viável o fundo de vale. Na nossa conversa, onde eu e ele tivemos essa conversa, e eu relato ao vereador Gili que realmente você não estava presente, por isso que você não deve ter o conhecimento desta fase, e onde o secretário ele pediu se a prefeitura entrava com a contrapartida que era solicitada, que é o projeto. E que eu quero aqui deixar os parabéns aos engenheiros que fizeram o projeto, ficou muito bonito, e o deputado eleito, e hoje secretário de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, e graças a isso, o deputado Hussenbach pôde assumir a sua vaga de terceiro suplente. Eu quero deixar aqui esses agradecimentos e honrar, né,
o deputado Márcio Nunes, que inclusive acabou de me ligar que o prefeito esteve lá hoje pela manhã, e vocês podem ver que, como ele não foi citado nos agradecimentos da gravação de ontem, hoje o prefeito teve a hombridade de fazer um novo vídeo agradecendo pessoalmente o deputado, a qual eu agradeço, né, e acho muito bonito da parte do prefeito reconhecer o esforço que o secretário tem feito para Guaíra, que não só ficou no fundo de vale com 1.789.000, como também trouxe disponibilizou para Guaíra o caminhão-pipa para ajudar nos incêndios, e R$500 mil para a comunidade de Bela Vista, onde estará sendo contemplada com as galerias pluviais. Então, assim, eu acho justo, não é a gente querer vangloriar ou querer fama. Para mim, quem dera se todo mundo conseguisse trazer recursos para Guaíra, como se todos os deputados que viessem aqui buscar voto trouxessem para Guaíra. Então, como isso não acontece, nós temos que elogiar e divulgar para que a população saiba, no momento em que for votar, valorizar aqueles que realmente estão ajudando. Assim como o prefeito fez na eleição passada, né, colocou a lista dos deputados que ajudaram Guaíra, que eu achei muito justo isso e muito nobre da parte do Heraldo fazer esse tipo de atitude. Então, seria isso, e só justificando esta questão do fundo de vale e acabando, né, com murmúrios e falácias, né, que a gente tem em relação a isso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Só para concluir, né, como eu disse, né, nós temos que enaltecer esse trabalho da administração municipal junto aos deputados federais e estaduais, né, que foram uma gama de estaduais e uma gama de deputados federais, como disse a vereadora, foi até nas eleições de 2018, foi até divulgado isso na cidade para mostrar quem de fato ajuda a Guaíra, né. E o prefeito em Curitiba fez esse agradecimento, sim. Em nenhum momento aqui a gente está falando, não agradecendo, nós estamos agradecendo ao governador, ao Hussein Bakri, que é o líder do governo, e o nosso número 1 lá, que, só para os senhores entenderem, quando o prefeito ele vai fazer as solicitações de demandas, tem uma ética dentro da ALEP, né, que é a Assembleia Legislativa. O deputado ele é escolhido pelo município. Então, o governador pede ao prefeito quais são os deputados que serão representantes do município. E o Hussein Bakri e o delegado Fernando Martins de Umuarama são os representantes do município, o número 1 e o número 2. Então, é por isso que nós estamos falando sempre dessa demanda. Então, os protocolos sempre passam pelo Hussein Bakri, que é o deputado hoje número 1 do município. Em nenhum momento aqui a gente não está enaltecendo o trabalho do Márcio Nunes, do governador Ratinho e do Hussein Bakri, tá? E os outros também, inúmeros deputados que mandam recursos para a cidade. É isso aí. Vamos colocar em votação, então. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Antes de encerrar, amanhã nós vamos. Então, primeiramente aqui convoco os senhores vereadores para amanhã, uma extraordinária, né, sobre o projeto 015, 016, 017. Então, amanhã às 19 horas estão todos convocados, tá? A mesa convocou, então nós temos que fazer amanhã. Às 19. Às 19 horas é o projeto 15, 16 e 17.
Tá? Nada havendo mais ser tratado, agradeço a presença de todos e dou por encerrado a 8ª sessão extraordinária.